Poxa, é incrível você olhar e você saber, eu digo isso com toda a humildade do mundo, que, sabe, de alguma forma, papai me usou para poder tocar a vida dessas pessoas ali. Então, assim... Missional Podcast, mais um episódio para abençoar sua vida, sua história. Eu creio que através do que a gente fala aqui, estamos abençoando sua vida, abençoando você. E hoje com um convidado muito especial. Para mim, assim, é um marco da minha vida estar conversando com esse homem. Senhoras e senhores, David Keelan. Como você tá, meu irmão? E aí, meu irmão? Bom Tudo demais. bem? Prazer. Muito bom ter você aqui. Só começar registrando aqui que você me chamou de velho, né, cara, quando eu cheguei aqui. Por quê? Você me ouve desde quando que você falou? Não, desde os 14. Mas eu tenho 40. Então, assim... Não. Eu que tô me chamando de velho. Não, já que você tem 40, deixa quieto. É melhor a gente mudar de assunto. Muito bom ter você aqui, meu amigo. Que alegria Muito estar bom. aqui, sabe, conhecer vocês, né? A gente já tinha ouvido falar e agora Legal. nossos olhos contemplam, Glória né, a Deus. aquilo que Deus está fazendo. Eu amo, sabe, esse lance das gerações. Sim. Né? Deus realmente fez algo com a nossa geração e continua soprando adoidado. É verdade. Até hoje, É verdade. né, usando, né, depois veio a sua geração, hoje tem outras pessoas ainda Sim. mais novas e você pode ver que o coração delas continua incendiado, Sim. né, apaixonado, os céus se abrem, a glória de Deus manifesta. Sim. Pô, pastor, não tem nada melhor do que isso, não. A gente vive em função disso há anos e, né, a gente continua colhendo, né, frutos da presença dele até o dia de hoje. Isso é fantástico. Incrível, cara. Você tem uma história com o Brasil, né? Você tem uma história... Acho que as pessoas não sabem, você não é brasileiro. Não sou irlandês. Irlandês. Filho de missionários. Uau. E você veio pro Brasil quando? Eu tinha 5 anos de idade. Uau. Aí eu fui criado aqui na Inglaterra e na Irlanda. Uau. Minha língua materna é o inglês, tive que aprender o português. Mas eu não sei, assim, eu posso estar errado, mas eu acho que no céu a gente vai falar português, então eu estou muito bem na fita. Eu disse que eu posso estar errado. Pode estar errado. Estou muito bem na fita. Muito bom, muito bom. Tive que aprender o português, amo de paixão, né, a nação brasileira, amo de paixão os brasileiros. A língua portuguesa, ela é tão rica, tão expressiva, né? Quando você está rasgando o seu coração ali, né? Diante da pessoa que você ama, quer seja, no meu caso, cônjuge, filhos, netos, tenho 2, né? Quer seja aquele que é dono do meu coração, né? A língua portuguesa, ela te permite, né, expressar seu coração de uma maneira, assim, maravilhosa. Amo esse país. Incrível, assim. Você deixou bem deixado um legado, né? Eu tava falando pros meninos antes de vir pra cá, pro pessoal do meu time aqui, o quanto eu fui marcado pela tua vida, na minha história. Eu falei pra eles, inclusive, que talvez a gente não consegue mensurar o peso do que a gente faz na vida das pessoas. Eu, sendo bem honesto, quando eu o conheci através de uma fita videocassete, isso daqui tá denunciando o tempo também, né? Fita videocassete. Muita gente não deve saber o que é isso. Cara, videocassete. Videocassete, fita cassete, Meu que é isso? Deus, cara. Sabe, quando eu recebi, eu tava numa fase da adolescência, onde era uma fase de escolha. Claro. E é onde a grande maioria se perde. Sai dos caminhos do Senhor. E por receber aquilo, eu fui tão incendiado, eu fui tão cheio de vontade de buscar Deus que aquilo marcou minha vida. Eu tenho assim, convicção de que aquilo que eu gerei naquele tempo, aquilo que eu recebi de você, de pastor Antônio Silva e tantos outros, cara, fez a diferença para que eu continuasse no caminho, cara. Isso traz um senso de temor. Traz para você isso ou não? Sem sombra de dúvida. Eu estava ministrando, né, 2 dias atrás, ontem e 2 dias atrás, e eu estava falando justamente disso, né? Uma das reclamações, né, que a gente tinha há 20 e poucos anos atrás, dos pais, né, de adolescentes e tal, é que, né, os pais chegavam para mim e diziam: David, olha, eu preciso de sua ajuda, eu preciso saber o que fazer. E eu perguntava: mas como assim? O que está acontecendo? Não, meu filho sai da igreja, volta para casa e vai ler Bíblia. Uau. Meu filho sai da igreja, volta para casa e vai ler um livro, né, que tem a ver com avivamento, que tem a ver com adoração, que tem a ver com alguma coisa. Ou se não, ele marca, né, um horário com os colegas dele na praça, levam violão, levam algum outro instrumento e começam a adorar a Deus no meio da rua. Uau. Essa era a reclamação que a gente tinha, sabe, 20 e poucos anos atrás, em função da fome e da sede que nós tínhamos pela presença de Deus. E a gente, né, ontem, né, na igreja lá em Batista de Getsemane, em Belo Horizonte, pessoas vindo
me abraçando e falando, poxa, eu estou aqui te apresentando meu filho, né? Sou daquela época, jovem, Sim. como, né, você já foi, David. Hoje eu estou aqui, perdão, né, com os meus filhos e eles estão na presença do Senhor e eles amam a sua vida, né? Eu agradeço a Deus por isso, né? E ouvem as suas músicas e eu abraço eles, às vezes tiro uma foto com uma coisa e depois eu paro e penso, poxa, é loucura, é maravilhoso, cara. é maravilhoso, mas ao mesmo tempo, uau, né? Poxa, eu tenho 31 anos de estrada, então são 31 anos, né, carregando essa paixão, carregando essa mensagem, né, de que tem mais para aquele que está disposto a pagar o preço. Amém. E pela misericórdia de Deus, aquela geração, né, entendeu a mensagem, né, obviamente aqueles que quiseram entender a mensagem, transmitiram para os seus filhos, e os seus filhos hoje, alguns já são pastores, outros já são ministros de louvor, outros são missionários, outros estão vindo agora. Poxa, é incrível você olhar e você saber, eu digo isso com toda humildade do mundo, que, sabe, de alguma forma, papai me usou para poder tocar a vida dessas pessoas ali. Então, assim, é sim você perguntou se era um peso, né? Assim, É um zelo, né? Poxa, é uma coisa assim fantástica, mas ela realmente traz um temor, né? Porque você sabe que as pessoas estão olhando para você o tempo todo. Né? Não só na igreja, mas em qualquer lugar. Todo lugar. Em todo lugar. Não, tem aqueles que olham para mim à distância, quer seja num restaurante, num shopping, né? Quando eu estou andando com meu cachorro, Bob, né? e eu percebo assim, mas eles não se aproximam. Sabe, tem os outros que já são um pouquinho mais ousados e vêm, não querem nem saber e sentam na mesa com a gente. Ô, David, você tá aqui, que legal, deixa eu comer com vocês aqui. E eu acho mal barato, eu acho legal demais. Mas a gente, né, entende que, de alguma forma, né, Deus usou e que os olhos dessa galera continuam voltados para você. Muito. Continuam voltados para você. Então existe um temor assim, muito grande, né, de que eu continue, permaneça no centro da vontade de Deus até que Ele venha. Cara, você tem uma marca nessa geração e no Brasil. Eu celebro isso. Eu estava conversando com um amigo meu, o André Fernandes, e você falou uma palavra sobre incendiar essa nação e o movimento que ele lidera é incendiários. Uhum. E, cara, na hora eu tive essa percepção de como Deus continua fazendo a vontade dele através de pessoas, né, de servos, né, que, cara, tem um coração zeloso, com um coração que é apaixonado pela presença. A mesma paixão que eu vejo nele, eu vejo em você, em gerações diferentes, né? Mas tem pessoas que continuam, por exemplo, você... Eu estava falando, a gente teve Davi Silva teve aqui, né? há um tempo atrás, e uma pessoa que eu falei muito com o Fernandes sobre ele, e que tem uma história com você, é o Danduque. Né? E ele ama o Danduque. Fala, cara, o Danduque é incrível e tal. O Danduque e eu falei, cara, o Danduque é há anos aqui no Brasil, é décadas o Danduque. Sério? Cara, porque ele é novo convertido, ele não conhece. Ele, tipo, ele se converteu e Deus tinha muita pressa pra fazer o que fez na vida dele. E eu falei, cara, o Danduque tá há gerações tocando a nação, assim como você tá fazendo isso, cara. E eu fico pensando, lá no começo, você falou 31 anos, cara. O primeiro ano, qual que foi o primeiro ano de ministério teu? Como que você atuava? O que você fazia? Como que você sentia isso? Você imaginava que ia acontecer tudo isso ou não? Nossa, nunca. Meu sonho era ser piloto de avião. Sério? Piloto de avião comercial ainda. Senhores passageiros, né? Aqui é o seu comandante David Tila. Vamos decolar agora. Não, eu tinha assim melhor dizendo, eu tinha a melhor intenção do mundo, sabe? Eu achava que né, na minha inocência, que eu poderia receber as pessoas na porta do avião com a paz do Senhor. Filho de pastor, né? Eu achava, poxa, né, eu vou ser piloto, então esse voo vai ser uma bênção. Esse voo vai ser uma bênção. Deus te abençoe, muito obrigado. Assente-se no seu lugar. Você é cristão. Muito bom. E outra coisa, eu achava que ia poder colocar ali no canal. Antigamente, né, tinha uns canais para você ficar ouvindo música, rádio, né? Eu achava que ia poder colocar um canal gospel. Eu falei, louvor. Colocar louvor aqui, canal gospel, as pessoas iam ouvindo e tal. E na hora da turbulência, certeza, todo mundo vai querer ouvir. Pegue na mão do seu irmão. E vamos orar. Minha paixão era essa, meu desejo era esse. Eu fui para Irlanda, eu vim para o Brasil, fiquei alguns anos aqui. Meu pai foi, né, pastor, missionário aqui em Minas Gerais. Sofreu 3 ataques cardíacos.
recuperou pela misericórdia de glória a Deus. Deus. Os médicos viraram pra gente e falaram, vão embora, porque aqui nós não temos o que vocês precisam para manter, né, o pai de vocês vivo. Nós pegamos um avião assim que ele teve, né, recuperou suas forças o suficiente para poder viajar, que são 11 horas de voo, né, de São Paulo até Londres. Voltamos, fomos para lá, né, meu pai recuperou as forças, teve inclusive umas experiências incríveis que mudaram a minha vida. Mudaram a minha vida, assim, de uma maneira incrível. Depois ele foi para a Irlanda, eu estava com ele na Irlanda, e meu sonho, piloto de avião. Tinha um piloto da Aer Lingus, né, que é a empresa aérea irlandesa, né, como a Azul aqui no Brasil, a TAM, Gol, Latam, a Gol, né, que inclusive era da nossa igreja, e ele sabia do sonho que eu tinha. Então, assim, ele tinha conseguido uma bolsa para eu estudar nos Estados Unidos, para poder conseguir, né, viver esse sonho que eu sempre tive. E eu conto essa história sempre. Meu pai, ele sempre, né, que me dava presente, quer seja aniversário, Natal, né, Dia das Crianças, aquela coisa toda, era alguma coisa que tinha a ver com aviação. Uau. Sempre. Ele me perguntava, filho, o que você quer ser quando você crescer? Eu dizia, pô, pai, você sabe, eu quero ser piloto. Ele abria um sorriso de orelha a orelha, ele me dava um presente que tinha a ver com aviação e dizia, você vai ser pastor. Uau! Cara, demais. E no dia que eu fui ordenado, separado ao ministério, ele estava lá do meu lado com um sorriso de orelha a orelha, dizendo, eu te disse. Mas eu estava lá, estava tudo pronto para poder viajar para os Estados Unidos, bolsa, tudo certinho, voltar, já tinha um emprego garantido na Aer Lingus, né, que, de novo, é a empresa de aviação lá da Irlanda. Mas naquele inteirinho, sabe, tinha aquela fome, aquela sede, alguma coisa estava acontecendo no meu coração. Eu já cantava em algumas igrejas, já estava, sabe, tendo algumas experiências na Irlanda. Pô, tem tanta experiência, inclusive uma com Larry Norman. Não sei se você já ouviu falar dele. É um roqueiro, cabelo comprido, cristão, evangélico, né? Naquela época dos hippies e tal. Enfim, é uma outra história, mas muito legal também. Eu estava tendo algumas experiências com Deus assim, e estava assim naquela coisa, poxa, eu quero ser piloto, mas sabe, Deus está falando comigo, né? A influência do meu pai e tal, e meu pai nunca... Sabe, assim, Nunca foi contundente. Nunca virou para mim e falou assim, filho, você tem que seguir os meus passos. Né? Porque o sonho de um pai geralmente é esse, né? Poxa, ver o filho, aquela coisa. Meu pai não. Isso marcou minha vida também. Enfim, são outras histórias. mas naquele inteirinho ali, sabe, estava tendo experiências, tive uma experiência fantástica com esse Larry Norman, que falou muito ao meu coração. Depois eu fui cantar com o grupo, né? Já cantava? Já cantava. Fui cantar com o meu grupo num evento da Adonep, lá na Irlanda. De novo, o pastor que chegou lá pôs o dedo na minha cara e Deus tem esse chamado e tem esse ministério e vai te levar não sei o que, aonde e tal, e lágrimas. E eu, naquela coisa, meu pai, meu sonho é esse, mas eu estou ouvindo tendo essas experiências e ouvindo a tua voz, eu não sei o que fazer. Aí nós conhecemos um grupo missionário que usava a música de Taiwan. Cara, Taiwan, do outro lado do planeta. Uma ilha, estava na ilha da Irlanda, eles eram de Taiwan, uma outra ilha lá na Ásia. Eles usavam essas músicas para ministrar. Eles usavam essas músicas, viajavam, né, o mundo inteiro, especialmente onde tinha pessoas que falavam chinês. Chegaram, fizeram meio que uma turnê na Irlanda, passaram na nossa igreja, olharam para mim e disseram assim, você não gostaria de vir para Taiwan, não? Para ficar com a gente um tempinho, você pode ensinar inglês e pode participar da música também. Cara, eu tava naquele negócio, pai, o que eu faço? Aí o pai... Eu senti, eu sempre digo isso, que se eu tivesse seguido, né, os desejos do meu coração, eu sei do meu coração que Deus teria me abençoado. Sim, eu sei. Sim. Eu sei, sabe? Porque era uma coisa sincera, era uma coisa que... Nada contra ser piloto. Nada contra ser piloto. Mas falando comigo através de experiências, homens de Deus, da palavra, né, os caminhos dele, pensamentos dele mais elevados que os meus e tal. Sim. E eu falei, poxa, Deus, quer saber de uma coisa? Eu vou abrir mão disso aqui, né, de ser piloto, pelo menos agora. Eu vou para Taiwan, eu vou ensinar inglês, eu vou trabalhar com música com essa galera aqui e vou ver o que o senhor tem para mim. Uau, a semente foi Taiwan. Você ficou quanto tempo lá? Fiquei praticamente 1 ano. Mandarim, assim, cultura completamente diferente. Comida, tudo que eu já tinha, né, visto na minha vida. Eu conhecia, né, o Brasil, conhecia alguns países na Europa. Perdão. Aí eu fui para lá, foi maravilhoso. Inclusive, a primeira vez que eu cheguei lá, né, bastante gente, 300 pessoas trabalhando na empresa, tal, aquela coisa toda. Era muito grande.
uma escola de inglês e tal. E aí a primeira vez a gente foi sentar no refeitório, né? E aí só tinha palitinho, meu amigo. Só o hashi, né? E eu olhando para aquele pratinho, aquele arroz grudento e aquele hashi, falando, meu pai, o que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou passar fome nesse lugar? Aí eu lembro que eu esperava todo mundo sair, né? Todo mundo terminar o almoço para poder comer com a mão, para não passar fome. Cara, e depois descia o professor de inglês. Que doideira. Depois de um ano, tendo experiências incríveis e tal, eles viraram para mim e falaram assim, David, a gente gostaria de ir para o Brasil. Vamos para o Brasil? Falei, vamos, hein? Então, eles abriram portas para ministrar em igrejas chinesas e uma das primeiras igrejas que eu abri portas para eles ministrarem brasileiras foi na Lagoinha, em Belo Horizonte. A Ana Paula, o André, poxa, eram crianças, né? Caramba. Crianças. Conheço eles há muitos anos, muitos anos. E aí, então, nós fomos lá, aí depois fomos para Cuiabá, fomos para Rio de Janeiro, São Paulo, o último evento em Brasília. Um pessoal abriu as portas para a gente participar de uma convenção que a Casa da Bênção estava tendo. Aí nós fomos lá, ministramos, né? Eles cantavam, eu cantava com eles, interpretava. Você cantava em português? Ensinei eles a cantar algumas coisas em português, mas cantavam português, inglês e chinês, né? Mandarim. E aí no último dia, estava tudo certo para eu voltar para a Irlanda, dar um abraço nos meus pais, que tinha um tempo que eu não via, e de lá voltaria para Taiwan. Eu estava apaixonado. Eu falei, o que é isso? Coisa diferente, coisa legal, né? E no último dia da viagem, com as malas prontas, eu conheci o Danha Martiduc. Uau! Último dia. E aí eles, né, eles iam para Cuiabá ficar 2 semanas. E aí o pastor de Cuiabá, que me conhecia bem, virou e falou assim, o intérprete deles está tendo, né, uma situação, ele não pode atender. Você é amigo da família há muitos anos, você não viria ficar com a gente, não? A gente troca sua passagem, aí depois você vai embora. Pastor, aquelas 2 semanas mudaram a minha vida. Completamente, completamente. Eu conheci um lado, né, da presença de Deus que eu não conhecia até então. Eu não imaginava que existia a presença manifesta. Eu conhecia a sua onipresença, né? Está presente em todos os lugares. Você era um cristão que amava Deus, buscava Deus, fazia as coisas para Deus, mas ainda não tinha vivido aquela... não tinha, sabe... Não tinha tido o coração incendiado ainda, né? Eu vivia as emoções, né? Com todo amor, com todo respeito, né? Mas eu apenas vivia as emoções, mas não sabia que tinha mais, que poderia haver mais. E assistindo eles, não ministrando bênção. Já vi muita gente pregar, já interpretei muitas pessoas. Sim. A gente estava falando do Dave Robson e tal. Benny Hinn, né? Poxa, eu estou nessa área tem muito tempo. Mas, sabe, assistindo a vida deles longe do altar, mudou minha vida. Eu falei, o que é isso, gente? Que fome é essa? Que sede é essa? Eu pensei que eram apenas palavras bonitas para a gente usar na igreja, né? Mas, sabe, toda hora que eu passava pelo quarto, eles estavam falando de Deus, eles estavam orando em línguas, eles estavam lendo a Bíblia, eles estavam tocando, tinha um louvor tocando e eles estavam ou deitados ou com as mãos levantadas, chorando. Eu pensava, gente, mas a gente viveu isso no culto ontem, foi legal, foi gostoso, 3 horas de culto. Tem como a gente... Né? 3 horas de culto, e de repente a gente sai, volta, come, ri um pouquinho, fala do que está acontecendo ao redor do mundo, depois eles se distanciam e voltam para os braços do Pai. Eu falei, que loucura é essa? Que é isso? E as experiências que a gente começou a viver na igreja também eram coisas que eu nunca tinha visto, assim, pessoalmente, né? Então eu comecei a olhar aquilo. Eu fiquei intrigado com aquilo. Os pastores voltaram, o casal voltou para os Estados Unidos. Eu tinha viagem para Irlanda, Taiwan, mas eu estava naquela, gente, que é isso? O que aconteceu? O que acabou de acontecer aqui? Você tinha quantos anos na época? 31 anos atrás, eu estou com 56. Uns 25 anos, por aí. Legal. 24, 25. Eu acho que eu não tinha casado ainda. Não, uns 23 anos. Legal. Mais ou menos. E aí, então, né, eu fiquei ali, o pastor que tinha me convidado, que era muito amigo da minha família, ele percebeu, né, que eu estava meio assim, em cima do muro. Aí ele virou para mim e falou assim, e aí, o que você vai fazer? Eu falei, não sei. Uau. Eu queria voltar para Taiwan, mas eu estou aqui. Eu fui abraçado por algo que eu não conhecia e eu não quero sair desse lugar. Uau. Aí ele virou para mim e falou assim, cara, fica aqui na igreja com a gente, ministra louvor, trabalha com jovens. Eu falei, tá bom. Não tinha muita, né, assim... Não tinha muita expectativa experiência, expectativa e tal.
Mas aí eu recebi uma ligação, com pouco tempo depois, eu recebi uma ligação do Dan e da Marte. Porque uma coisa que o intérprete deles não fazia era tocar. E quando eles me viram tocar violão e cantar, eles viraram para mim e falaram assim, olha, David, a gente acredita muito na presença manifesta de Deus, no toque de Deus nas pessoas, sabe? Através do seu espírito e tal. Pessoas são tocadas, abraçadas, curadas, libertas, né? Relacionamentos restaurados, milagres acontecem e tal. Então nós vamos pregar sobre isso. E no final a gente quer que você pegue seu violão, cante e adore. Aí a gente vai impor as mãos sobre as pessoas. Se tiver que falar alguma coisa, a gente fala e tal, mas a gente precisa que você cante algumas canções de adoração. Eu não sabia nem o que era adoração. Sabia cantar, entendia, né? Mas assim, adoração... Era o worship, você não sentia... o worship, né? As canções mais lentas. Faz as canções mais lentas aí, mas rasga o coração. E eu comecei a ver coisas que eu nunca tinha visto na vida, sabe? Pessoas sendo tocadas, né? As manifestações do Espírito, curadas, enfim. Aí isso me deixou meio... O que eu vou fazer na minha vida? Eu tinha aberto mão de ser piloto, era professor de inglês... E estava vivendo essa experiência, eu falei, eu não vou ficar aqui um pouquinho. Aí eu recebi essa ligação, 2 semanas depois, o Danduque falando assim, olha, a gente gostou demais de trabalhar contigo. O nosso intérprete, na realidade, ele tinha acabado de voltar com a esposa e os filhos, depois de 8 anos, me parece, separados. Ele precisa desse tempo com a família. A gente vai voltar muito para o Brasil. Você não quer viajar com a gente, não? Eu falei, quero muito, eu preciso disso. Eu quero. Aí eles começaram a vir para o Brasil esse primeiro ano, né? As portas começaram a abrir para a gente, né? As coisas aconteciam, a gente dava liberdade para o Espírito Santo, uma coisa assim que eu falo muito sobre isso hoje em dia, que é uma coisa você chamar ele, é outra coisa você dar liberdade para ele. Exato. Tem muita gente que é acostumada a chamar ele, mas não dá liberdade para ele. Exato. Eu já tive em alguns lugares onde, sabe, pastores, pregadores, alguns até mesmo renomados, mano, abriram os céus com as mensagens a respeito do Espírito Santo. E na hora que era hora de dar liberdade para o Espírito Santo, era hora dele. Sabe, faziam outra coisa, terminavam o culto, chamavam um músico para tocar uma canção que não tinha absolutamente nada a ver. E eu olhando ali aterrorizado, dizendo, gente, não é assim não. Você não fala dele para depois, né, deixar ele, né, sem poder agir, no caso, né, em função daquilo que está no coração do Pai. Então, nessa época, a gente dava muita liberdade para o Espírito Santo agir. Os nossos cultos, pastor, eles tinham hora para começar, mas não tinham hora para acabar. Era incrível, sabe? Tipo assim, gente, se você precisar ir embora, Deus te abençoe. A gente entende, mas nós não vamos terminar o culto porque você precisa ir embora. Tem gente que pode ficar. Exato. Ele está aqui, entendeu? Exato. Ele vai com você para tua casa, sem sombra de dúvidas, mas aqui ele está fazendo uma coisinha diferente, né? É a casa dele. Então assim, a gente terminava o culto às 22, 23, 0 horas, 1 hora da manhã, e com pessoas lá. Isso a grande maioria é jovem, naquela época a grande maioria é jovem. Sempre foi, cara, eu me lembro do som da chuva. Som da chuva. Cara, que era aquilo? Eu me lembro de um som da chuva que foi no Aprisco. Tava o Leonard Jones. Cara, aquele lugar não cabia ninguém. Aquele lugar, assim, tava eclodindo e ele com um ventiladorzão, assim, ó. E aquela guitarra. Falava, cara. E assim, eu só queria mais aquilo. Eu falo isso porque eu fui pra um evento em Belo Horizonte, fiquei. Meu tio morava lá. Eu falei, cara, eu vou ficar aqui. Eu lembro de um dia. O dia que eu fiquei quando eu sentei, eu fui num culto, chamava Nas Alturas, alguma coisa assim, não lembro. Que tava pregando... Congresso também, Nas Alturas, é isso mesmo, não lembro. Nas Alturas. Você... Ricardo Bortella. Mas quem tava pregando aquele dia foi que o senhor já o recolheu. O Gregório McNutt. Gregório McNutt. Cara, ele entrou com uma camisetinha assim, falou, mano, quem que é esse cara? E você, estou correndo. E a galera corria no meio, tem as galerias, né? E eu falei, cara, que é isso? E, tipo, era nítido que tinha algo acontecendo ali que não era normal. Era nítido que tinha uma força, uma presença que era além da tua capacidade de manipular o povo. Não é uma manipulação, não era levante suas mãos. Não tinha nada disso. Não tinha, vamos ficar de joelhos agora. Não precisava falar isso. Tinha algo além ali, tinha uma... A gente fala que a gente fala de presença oculta, mas não, presença invisível. Que ele tá ali, a gente tá sentindo, ele tá controlando, cara. Aquilo ali me fez ficar. Eu falei, não, cara, eu vou ficar aqui, eu quero viver isso aqui.
sabe? E quando você fala isso, é tão essencial a gente falar sobre esse poder da escolha diante do que Deus está falando com a gente. Kylan, eu me recordo dos seus primeiros trabalhos e eu amava isso, o fato de que você, como um excelente intérprete que você traduzia as músicas, né? Eu tava falando aquela música, né? Que amigo encontrei. Eu amo essa música. Nossa, é maravilhosa. E tantas outras músicas que você conseguiu fazer com que a igreja também cantasse. Eu acredito muito nisso. A primeira música que a Central 3 fez foi Letting Go, da Bethel. E a gente traduziu essa música e foi traduzindo músicas, e através disso a gente conseguiu também viver e sentir e adorar o Senhor com o que outras nações estão fazendo, né? Só que a gente não vê, talvez, esse mesmo movimento de adoração, de liberdade na igreja norte-americana como na igreja brasileira. Se você pudesse me falar isso, qual que é essa diferença? Pelo fato de que a adoração deles é incrível, as músicas são incríveis, só que parece como igreja a gente ainda tem uma experiência mais palpável com o Espírito Santo. Você acha que é um pouco disso, da liberdade? Você acha que é um pouco do fato da não permitir que a organização seja o principal? O que você pensa sobre isso? Você que esteve lá tantas e tantas vezes, com tantos pastores, e viveu a igreja aqui. Eu diria assim, nos Estados Unidos tem igreja e tem igreja. No Brasil tem igreja e tem igreja. Exato. Sim. Eu já tive em alguns lugares nos Estados Unidos onde, assim, o Espírito Santo, ele tinha liberdade, as pessoas, uma experiência. Eu fui ministrar, fui convidado pelo Dan e a Marte para ir num congresso do Morning Star, que era do Leonard Jones e tal, né? O pessoal que estava... Josh Baldwin era de lá. É isso. Poxa, Rick... como é que era? Não é Rick Warren, não. É Rick... Rick Pino. Não, enfim, fugiu o nome dele. Que era pastor também. Nossa, cada mensagem, cada livro que ele já escreveu. Eu fui convidado por eles para ir num congresso de louvor e adoração. Né? Então eu saí do Brasil, tinha aberto mão de ser professor de inglês, de ser piloto de avião, estava naquele primeiro amor do chamado, né? Tipo, você perguntou sobre o primeiro ano, né? Eu queria aprender tudo, eu queria, sabe, absorver tudo para poder transmitir aquela realidade que eu estava vivendo para os brasileiros. Então eu fui nesse congresso. Tinha 3.000 pessoas, me colocaram ali com os pastores, tinha uns 300 assentos separados para pastores, liderança, aquela coisa toda, me colocaram ali, e eu fui preparado, meu amigo, na época do bloquinho, da caneta, né? A gente não tinha um celular, talvez o tijolão, e eu fui preparado, falei, não, vou pegar tudo, porque essa galera entende, esse pessoal sabe, né? Tinha um relacionamento com o Dan e a Marte, né? Eu falei, todo mundo deve ser igual a eles. Aí eu cheguei lá e tal... Aí era 7, o culto começava às 19h30, 19h15, aparecia uma pessoa lá no altar lá e, sabe, assim, começou a cantarolar, cara. Cantarolar com a sua guitarra e tal. Nada fazia muito sentido, né? Eu pensei que estava passando som. Eu falei, puxa vida, tá tarde passar o som, né? O culto começa às 19h30, tá passando o som, eu voltei pro bloquinho. Atrasou, né? É hoje. Hoje eu vou aprender, eu vou anotar, eu vou, sabe, fazer os versículos bíblicos, as mensagens e tal. E aí, de repente, eu olho para cima e entra o baixista. E a mesma coisa. Eu falei, caramba, 19h30, guitarrista, baixista, e depois veio percussionista, baterista, tecladista. Nada assim, sabe? Vamos começar, levanta, abraça seu irmão, aquela coisa toda. Não, eles estão ali, que estavam cantando. E eu já, sabe, 19h45 e nada de alguma coisa inteligente, ao meu ponto de vista, né, acontecer. Eu já estava reclamando. Falei, puxa vida, eu saí do Brasil para vir aqui para poder aprender e não está acontecendo nada. Né? E o Espírito Santo virou para mim e falou assim, filho, levanta a cabeça. Eu falei, não, levanta a cabeça. Poxa, 20 horas já, ué. Até agora ninguém, né, formalizou a abertura do Congresso. Aí, segunda vez, filho, levanta a cabeça. E eu, sabe, chateado, sangue irlandês, bravo. E aí, na terceira vez que ele falou, né, na terceira vez é melhor obedecer do que sacrificar, né? Sim. Já não tenho cabelo, então estou sendo arrebatado aos poucos. Aí eu levantei a cabeça e, para o meu espanto, sabe, aquela multidão de gente, 2.700 pessoas, estavam em pé, algumas prostradas na frente, na parte da frente que eles tinham deixado para as pessoas, né, descer e se manifestar com dança, aquela coisa. Algumas, sabe, arvoravam aquelas bandeiras gigantescas. E eu olhando para aquilo, falando, gente, meu culto não começou e já está essa festa toda. Aí eu falei, poxa, comecei a olhar para o lado, né? Os pastores que estavam comigo, a maior parte deles de joelhos, sabe, em lágrimas. Mano, o cara não tinha cantado uma canção.
Ele estava apenas balbuciando, apenas, sabe, deixando o coração cantar, espontâneo. Estava sendo espontâneo na sua adoração a Deus. Aí eu olhei para aquilo ali e falei, que loucura, que é isso? Coloquei o meu bloquinho, minha caneta de lado, já fui direto para os joelhos, em arrependimento, né? Deus me perdoa, eu quero participar disso aqui, me perdoa por ter julgado. Então, assim, eu já tive experiências assim, maravilhosas, incríveis, na presença de Deus em igrejas americanas, como já tive em igrejas onde a tecnologia é algo assim, sabe? Absurdo. Nem Salomão, em toda a sua glória, tinha a tecnologia que eles têm, sabe? O melhor... Elon Musk, sabe? Ficaria com inveja. Rapaz, você olha assim, às vezes você perde tempo olhando assim, as coisas em função da grandeza, da beleza, do profissionalismo, e o culto é de 1h10. Uau. Louvor é 25 minutos, né? Aí tem uma oração quase que programada, né? E assim, uma das maiores igrejas. Então, por isso que eu falei, tem igreja nos Estados Unidos, né? Tem aquelas que são mais livres, mais abertas, querem Deus e não importa o que vai acontecer. Tem uma lá em Dallas chamada Upper Room. Upper Room, já ouviu falar, sim, né? Então é uma dessas igrejas aí que eles entram e sim, vem, faz que ficaremos aqui. Tem outras que, né, igual eu falei, no Brasil é a mesma coisa, né? Eu tenho 31 anos de estrada no Brasil, tem igrejas que são incríveis, né? Assim, eu ministrei numa igreja agora quadrangular, em São José do Rio Preto, há uns 2, 3 meses atrás, 1.000 e não sei quantas pessoas, mano, ninguém parado, ninguém. Jovem, criança, adolescente, homem, mulher, idoso. Eu estava ministrando, tipo assim, Deus, eu estou acostumado a ver 50%, 70%, a moçada envolvida, ninguém parado. E não era assim, sabe, oba-oba não, era entrega, no louvor, aquela explosão de alegria, na adoração, uma entrega real e verdadeira, na palavra, uma fome, uma sede, na ministração, as pessoas se lançando no chão. Eu falei, Deus, cara, isso ainda existe, que coisa linda. E já foi em igreja onde as pessoas olham para mim, tipo assim... E aí? Mostram um relógio, o que né? você vai fazer? E aí, não vai parar, não? Não vai acabar, não? Então, assim, vai muito da pessoa em si, sabe? Quer seja americana, quer seja brasileira, vai quer muito seja da visão, né? asiática. Você sabe que eu vejo uma coisa, David, desculpa te interromper. Eu estive numa igreja em Miami, VU, do pastor Rich Wilkerson. Tudo bem aí? Tá. Na VU, do pastor Rich Wilkerson. É porque eu pensei assim, será que deu bom? Ele fez um barulho ali. Vou começar de novo. Eu tive uma igreja em Miami, o VU Church, pastor Rich Wilkerson Jr. Cara, e é uma igreja dessas igrejas mais modernas. Uma igreja mais hype, né? Normalmente, eles são muito mais organizados, tem essa estética, tem esse cronograma e tudo mais. Só que, cara, eu tava lá e, de repente, o Rich, no meio do louvor, ele subiu e falou assim, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Eu já fui em muitos cultos, eu fui em várias igrejas norte-americanas, Passion, várias igrejas, conferências, e eu nunca vi nessas igrejas isso acontecer. Ele falou assim, cara, eu tô sentindo o Espírito Santo aqui, eu queria que a gente pudesse ministrar cura sobre vocês, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu falei, cara, tem alguma coisa acontecendo aqui diferente. Então eu penso que até essas igrejas que são mais culturalmente mais modernas, mais hype, elas estão começando a se render. Porque não tem como, cara, é a unção que quebra o jogo. Não tem como, cara. Você pode fazer um programa incrível, você pode fazer um design incrível, cara. Se ele não estiver... Do que adianta? Do que adianta? Eu só para... É tanta coisa que eu queria falar. Eu sempre estudei muito sobre avivamentos, né? E o avivamento de 1904, né, ali no País de Gales, é um avivamento que mexe muito comigo, porque Deus usou jovens, né, para mudar quase que a cultura de uma nação. Por 2 anos, praticamente 2 anos, né? E ele escreveu um livro, inclusive é o pastor Rick. Gente, não vem o sobrenome dele. Escreveu um livro a respeito desse avivamento de 1904, e um dos capítulos era o seguinte: a nossa programação era não programar. É o título de um dos capítulos. E era o que acontecia. Eles chegavam, só para terminar, eles eram convidados para ir nas igrejas e o pessoal sabia, então vinham de longe, enchiam a igreja do lado de fora. Teve igreja que estava tão cheia que o ministro ele teve que passar por cima dos ombros das pessoas, por cima dos ombros para poder chegar na frente, para poder ministrar, porque o pessoal tinha tanta fome e sede. Mas
só uma experiência. Eles entravam, né, quando podiam, chegavam, sentavam nos lugares onde era separado para eles, e aí ficavam na dependência do Espírito Santo. A igreja lotada, lá de fora lotado. O pastor chegava para eles e dizia o seguinte: olha, está com vocês. Sabe? Você conhece essa pressão, né? Está com vocês. Né? Então, assim, você tem que... Faz aí. Você tem que fazer alguma coisa. Né? Tem que tocar, tem que cantar, você tem que fazer alguma coisa. Aí o jovem virava e dizia, olha... Evan Roberts virava e dizia, olha, obrigado. Assim que ele der o sinal verde, a gente vai. Então, aquela pressão do pastor, da liderança, da igreja, das multidões. Mano, se o Espírito Santo não desse sinal verde, ele não saía dali. Uau. A programação era não programar. Uau. Tudo que eles faziam era depender, né, do Espírito Santo. Às vezes subia alguém para fazer louvor, os céus abriam, não tinha mais nada a não ser louvor. Às vezes subia alguém para fazer intercessão, orar. Os céus abriam, não acontecia mais nada a não ser intercessão. Pessoas eram salvas, libertas, curadas. Incrível. Tudo. Às vezes ele recebia uma carga, né, do Espírito Santo para trazer uma palavra, né, para confrontar o pecado, o pecador, aquela coisa toda. Subia, não tinha louvor, não tinha oração, os céus abriam, havia salvação, cura, libertação, arrependimento. Às vezes acontecia os 3 no culto, às vezes não acontecia nada. Às vezes o Espírito Santo não dava sinal verde, e quando não dava sinal verde, eles não subiam. Uau. A despeito da multidão de pessoas, eles não subiam. A princípio o pessoal ficava assim, poxa, e aí? Eu vim aqui ver o pessoal falar, pregar, cantar, orar e tal, pela minha vida, e não vão fazer nada. Mano, mesmo com zoom e tal, eles ficavam lá com os olhos fechados, apenas aguardando, sabe, sinal verde. Quando o pessoal passava a entender, peraí, eu não vim aqui por causa deles. Não são eles que são a resposta. Não são eles que vão fazer aquilo que eu preciso, vão mudar minha vida, tocar, restaurar, curar, libertar. Incrível. Aí eles começavam a cultuar a Deus, tiravam os olhos deles, começavam a cultuar a Deus, os céus abriam, havia salvação, havia cura, havia libertação. Mano, eu preciso disso, cara. Não tinham espectadores, né? Tinham... Sabe, mas a dependência deles no Espírito Santo, sabe, era uma coisa tão fantástica. Então, assim, eu creio, eu tenho ministrado, para mim uma chave mudou, girou na minha vida no início do ano passado, e eu sinto que a gente está muito perto, sabe, de um mover sobrenatural de Deus na nação do Brasil, muito maior do que aquele que nós vimos há 20 anos atrás. Sinto mesmo, viajando pela nação, eu tenho percebido, sabe, um mover, visto jovens, sabe, vivendo e tendo experiências diferentes, olhando para eles. Ontem tinha um garoto do meu lado, eu fiz louvor, né, depois um pastor pregou, Batista Getsemane em Belo Horizonte, tinha um adolescente do meu lado que eu não conhecia, cara, ele deu mais glória a Deus do que eu. Eu falei, caramba, meu, que é isso? Adolescente, não tinha 14, 15 anos, sabe, glória a Deus, ele levantava as mãos, e era uma coisa sincera, não era uma coisa, sabe, fabricada, né, manipulada. Eu olhando aquilo ali, meu coração enchendo de alegria, quase que deu aquela competição. Não vou perder para um menino de 14 anos. Muito bom. Não é assim não, filho, você está chegando Não, agora. Calma aí, tô 30 anos de estrada. Mas, poxa, aquilo ali trouxe uma alegria tão grande no meu coração, tão grande. Eu falei, uau! Né? Ele continua a mover, ele continua a agir, ele continua fazendo a diferença. E 31 anos depois, meu coração se alegra muito em função disso. Ele continua agindo. Amém, meu amigo. Amém, é muito bom ter esse tempo com você aqui. Eu acho que a galera que tá recebendo demais, tanto quanto eu. Né? É impossível falar de adoração no Brasil sem passar pelo teu nome. Eu acho que isso é um legado. Né? Eu sei que você é um cara que não quer colecionar troféus, mas a gente quer honrar o que Deus fez na sua vida. Você deixou os Boeings de lado, mas tá voando aí nas asas da adoração. Amém? Obrigado, Kylan. Obrigado mesmo por esse tempo. Missional Podcast termina aqui. Compartilhe com as pessoas que você ama. Eu espero que edifique você também. Deus abençoe.